é um corrupto, é imoral. Por quê? Porque é muito simples, né? E essa dica eles sabem disso. E é por eles saberem disso que isso torna a atividade deles mais criminosa ainda. Quer se candidatar, quer ser político, vai pedir voto na rua, vai pedir voto nas redes sociais, que vocês odeiam tanto, vai pedir voto na padaria, vai pedir voto para seus amigos, vai pedir voto para sua família. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Pega todos esses juízes ativistas, todos, eu acho que não teriam meia dúzia de votos. Porque ninguém dá credibilidade para esses caras. Aí que entra o maior perigo ainda, né? Esse tipo de gente, né, que está acostumada a cometer crimes em série, eles usam dessa autoridade, usam de uma brecha que existe no nosso sistema, que, como o Serrão muito bem disse, né, é completamente falho, um sistema desenhado por idiotas, por delinquentes. Uma Constituição que coloca todo o freio do Supremo Tribunal Federal em um presidente do Senado que hoje se tornou o prevaricador em série da Constituição. Se a gente tem o assassino em série da Constituição, que é o Alexandre de Moraes, a gente tem o prevaricador em série, que é o Rodrigo Pacheco. Só que a nossa Constituição, completamente esdrúxula e estúpida, deixou nesse cara todo o poder para determinar o início ou não de um processo de impeachment contra ministro. Basta comprar o presidente do Senado que os ministros estão resguardados. E não temos freios. Não temos freios. E o que acontece com um país que não tem um judiciário que é freado? Acontece isso. Vira escárnio, vira troça, vira zoeira, vira sacanagem, vira suruba. O que a gente está olhando aqui? Sabe? Perdeu, mané, numa mola. Cai fora. Ô, Guilherme, você fica enchendo o saco dos ministros, cara? Por que você ataca tanto os ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que você é tão extremista? E daí eles usam isso nesses discursos pomposos que eles fazem no exterior, né? Saem do Brasil para falar do Brasil, não falam com a imprensa, mas saem para falar do Brasil. E a imprensa comprada, dentro desse eixo do mal, maligno, malévolo, maledicente, eivado de sabujos e cúmplices da ditadura e apoiadores da ditadura instaurada por Alexandre de Moraes e pelo STF, essa turma dá todo o suporte. É o baluarte, né, desse sistema totalmente de pernas para o ar. O que eles fazem permite que outros juízes também se coloquem nessa situação, consigam se tornar grandes ativistas. É só sair por aí prendendo jornalista e usando o Alexandre de Moraes no seu fundamento, no fundamento da sua decisão. Ó, o cara matou alguém? Não. O cara, ele cometeu algum crime tipificado no Código Penal fora dos crimes contra a honra? Injúria, calúnia e difamação? Não, Marco. Ele só cometeu injúria, calúnia e difamação. Prende esse cara, pô. Ele tá falando mal de mim. Mas a gente não tem precedente para isso. Agora tem. Tem do Alexandre de Moraes. Pô, o Alexandre de Moraes é sempre assim, né? Eu sempre caio no Alexandre de Moraes. É impressionante. Ou ele cai em mim. É uma relação que tá difícil, Alexandre. A gente tem que discutir nossa relação, cara. Porque você é a essência do mal que assola esse país hoje. Você demonstra como o ativismo judicial se torna completamente criminoso e mais, você iniciou o pós-constitucionalismo brasileiro. Agora, o único terreno que a gente tem não é o terreno da lei, da segurança jurídica e da previsibilidade. É o que está na tua cabecinha. É o que está na tua cabecinha. Que tem doenças aí. Tem patologias aí. Para você condenar uma senhora de 71 anos de idade, enferma, a 15 anos de prisão, algum mal você tem no coração. Ou você precisa ser exorcizado, né? Ou você precisa renunciar. Você tem que renunciar. Você sabe disso, Alexandre. Ou alguém tem que tirar você daí, cara.
Alguém tem que impedir você. Porque você abriu um novo precedente para a corte. É o precedente que a Karina já falou muito bem, o Serrão também. É de uma corte completamente irresponsável. Mas a gente não vai esquecer que você é um dos maiores construtores dessa Suprema Corte. Barroso vai responder pelos crimes, Gilmar Mendes também, eles têm que responder por tudo que cometeram. Mas você é a bola da vez, cara. E a gente não vai parar de pegar no seu pé, você pode ter certeza disso. A gente vai continuar denunciando todos os abusos que você já cometeu, comete, e a gente sabe que você ainda vai cometer uma série de abusos. Porque para ganhar o título de serial killer da Constituição, tem que ser um grande abusador, Alexandre. E você conquistou, cara. Parabéns. Existe também para o cidadão essa imprevisibilidade, essa falta de segurança jurídica, esse reino do subjetivismo, onde você não tem a prevalência do Estado de Direito. A gente quer previsibilidade. Eu não quero ficar falando de um judiciário que é pauta o tempo todo. O judiciário não tem que ser pauta o tempo todo, toda semana. Isso é desvirtuado. Isso é desvirtuado. Esses caras desvirtuam a finalidade do próprio Supremo. Todos. Todos. E é por isso que eu fico bravo com os mudinhos, com o André Mendonça, com o Cássio Nunes. Porque você tem que usar as mesmas armas que os inimigos, e esses caras são inimigos do povo e da democracia, usam. Quando o Barroso vai no evento da Uni e fala que vencemos o bolsonarismo, quando ele está no meio da rua chutando manifestante, falando que perdeu para não amolar, não encher o saco, pô, sabe? O que os mudinhos estão fazendo? Não, eles fazem parte do sistema, né? Viraram, sei, tem medinho, são covardes, sei, na melhor das hipóteses são covardes, na pior das hipóteses são mau caráter, que nem os caras que estão lá, né? Se adequaram ao sistema, ao aparato opressor que está aí. Por isso que tem que ser reformada essa porcaria, porque virou uma porcaria, e tem que falar linguagem popular, sabe? Tem um pouco de receio de muita tecnocracia quando a gente falar de reforma do Supremo, porque a gente vai falar muito ainda sobre isso, e o negócio é bem simples, tá, pessoal? O desenho constitucional do Supremo Tribunal Federal deu muito poder para os caras. A gente tem que tirar esse poder deles. A Corte Constitucional, a Suprema Corte, ela tem que ser uma corte recursal, única e exclusivamente recursal. Acabou. Não tem que ser tribunal originário de nada. Você não tem que começar uma ação direto no Supremo. Ponto. Ponto. Enquanto você tiver essa palhaçada, você vai ter Supremo discutindo orçamento da União. Você vai ter Supremo discutindo plano da Polícia Militar no Rio de Janeiro, plano dos abrigos de Balneário Camboriú lá em Santa Catarina, do prefeito. Sabe? Então, eu falo, pô, pega as chaves do Congresso Nacional, entrega para o Supremo, pega de todas as assembleias, de todas as prefeituras e entrega lá, pô. Do jeito que tá, vai continuar assim, vai piorar. E eu nem tô falando de... Olha isso. Isso eu tô falando do ativismo judicial criminoso. Fora o ativismo judicial criminoso, tem os abusos reiterados e a perseguição translocada de jornalista, de meios de comunicação, centro integrado, né, o olho de Sauron, o gabinete de ódio montado pelo Alexandre de Moraes, com bênção do Barroso, por orientação do Gilmar Mendes, sob os aplausos de Carmen Lúcia, incentivados por Cássio Nunes e André Mendonça no silêncio deles. Então, o negócio perdeu a mão. Não dá para conviver com um órgão que está totalmente contra o povo brasileiro, contra a democracia. E eles fazem o que todos os ditadores fazem. Não, nós estamos defendendo a democracia. Para isso precisamos dar uma pausa nela. Para isso precisamos silenciar alguns brasileiros, se encherem muito o nosso saco. Então a minha proposta é, vamos todos nos manifestar de maneira ordeira, organizada, e mostrar para o Supremo que eles são pauta, eles não querem ser pauta, eles são a pauta. Eles são a pauta mais importante que a gente tem hoje no Brasil. Parabéns, ministros, vocês conseguiram. Não sei se a rua vai encher.
Sinceramente, eu não sei. Mas vocês conseguiram, cara. Vai começar a ter mobilização popular com o nome de vocês no cartaz. É isso que eles querem, é isso que eu quero. E eu espero que isso consiga gerar algum tipo de fricção da máquina para tirar o ativismo judicial cancerígena que habita no coração de vocês. Domingo eu vou para Washington, acabei de comprar a passagem, fico até quarta, quinta-feira, volto quinta, né? E vou acompanhar o desenrolar de tudo, porque a verdade é, não tem imprensa aqui no Brasil que faz o acompanhamento disso. Para ser muito justo, o único canal que faz, fora a Gazeta do Povo, óbvio, por meio de correspondentes, e a Revista Oeste também começou a fazer, tem o Epoch Times. O Epoch Times nos Estados Unidos ele é gigantesco. No Brasil, ele está crescendo, e eles vão fazer uma cobertura em loco também de tudo que vai se passar no Congresso americano. E eu estou indo para lá também com esse intuito de acompanhar de perto, entender a dimensão desse depoimento no Congresso americano. Espero que o Elon Musk consiga, ele ainda não se pronunciou publicamente a respeito disso, não sei se é alguma estratégia para não ter boicote, para não ter algum tipo de... A gente conhece muito boicote regimental aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos não é diferente, dá para fazer boicote também, se você consegue puxar a turma da esquerda, falando que isso vai gerar uma comoção negativa para o Brasil, onde a esquerda aqui está prosperando, né, junto com o Supremo, junto com o TSE, junto com o Lula, o pessoal está conseguindo promover o plano maligno deles, o plano de regime totalitário, de uma vez por todas, né, finalmente. Então, eu acho importante estar perto e saber a temperatura desse ambiente, como ele vai se dar. Se o Elon Musk participar, vai ser um negócio absolutamente gigantesco, vai ganhar uma proporção ainda maior, mas só o fato de você ter Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo e o Michael Schellenberger depondo, prestando um depoimento numa comissão, né, de assuntos judiciários, de assuntos estrangeiros, lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, isso é histórico, isso não tem precedente, isso é inédito. E os americanos tiveram no começo dessa conversa toda, até com os parlamentares americanos, e eu presenciei isso de perto, muita dificuldade em compreender como a gente criou um Supremo Tribunal Federal sem limite. Na cabeça deles, por mais esquerdista que seja o Justice, que é o nome que eles dão para o ministro da Suprema Corte, né, juiz, Justice é uma alusão à justiça, mas é o Justice da Supreme Court lá dos Estados Unidos. Eles não conseguem entender, porque é uma premissa básica, natural, intuitiva, de bom senso, que o cara ele tem que se autoconter. Isso faz parte do cargo dele. O cara que não se autocontém na tentativa desvairada de ganhar mais espaço de poder, esse cara nem passa. Ele nem pensa em entrar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Já houve Suprema Corte ativista nos Estados Unidos. Eles já lidaram com esse modelo. E foi horrível para eles. Mas eles têm uma institucionalidade muito mais forte. Eles têm uma tradição de instituições muito mais forte que a nossa. A gente, infelizmente, inaugurou um processo que pode e já começou a ser copiado pelo mundo. A gente tinha que tirar 10 na prova de estupidez. Geralmente, no Brasil, a gente importa pautas dos Estados Unidos e da Europa. Dessa vez, a gente criou um precedente. Parabéns, Alexandre de Moraes. Você conseguiu ser o juiz de uma Suprema Corte, o ministro de uma Suprema Corte, mais mal falado no mundo inteiro. Olha, como é que você dorme à noite, cara? Ah, mas é verdade, né? Você prende velhinha. Sua tara é prender velhinha. Você tem prazer em ouvir a notícia do Clériston, né? Você tem um prazer sádico de saber que o Clériston morreu por culpa sua. Ou foi dolo? Será que foi só negligência que matou o Clériston?
Ou você sabia e propositalmente ignorou os pedidos da defesa dele? Ou o pedido do... Você precisava de um psiquiatra, cara. Você precisava de um psiquiatra com urgência. Tarja preta, manicômio, camisa de força. Nunca um cara como você poderia estar numa Suprema Corte. Então eu acho que vai ser um grande evento histórico, sem precedentes. Não sei como a turma do Centrão vai reagir. Espero que eles consigam reagir como um ser humano normal reage quando você escuta a barbárie e se compadece de quem foi barbarizado, de quem foi violentado pelos bárbaros. Se essas pessoas perderam a capacidade de ter empatia e de entender, né, a real dimensão do problema que a gente está enfrentando, então, de novo, a gente volta para aquela regrinha de 3. É povo na rua que vai fazer esse pessoal acordar. É a única coisa, a martelada na cabeça de político vagabundo, silencioso, em regime tirânico, é povo na rua constrangendo o cara. A gente vai mapear todos vocês. Todos vocês. Todos os silenciosos, os mudinhos, os covardes. Porque você não precisa ser o Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, ser peitudão, falar de maneira eloquente, que nem o Marcel Van Hatten, que nem o Girão tem falado. Você não precisa fazer isso, né? Falar que nem o Magno Malta. Ninguém está pedindo isso para você. Você pode continuar o maleteiro safado que você é, fazendo o seu papelzinho de despachante de luxo, que foi para isso que você se elegeu. Mas, cara, eu tenho certeza, é uma ficha política que você pode pegar dessa mesa. Pega essa ficha política e você vai ver a mágica acontecer. O povo vai ficar ao seu lado. E eu duvido que você não goste dessa sensação. É inebriante lutar contra a ditadura. É inebriante lutar contra a tirania. Porque não tem simplesmente nada mais importante do que isso hoje. Então eu faço esse convite para os mais interesseiros, para os mais safados. Experimenta. Vem na piscina que está quentinho. Você não vai se arrepender, cara. Quem sabe você se torna um político de verdade. O comentário hoje vai ser sobre esse mico, esse fiasco que foi a comemoração do Dia do Trabalho, no 1º de maio. O governo fez lá o seu convescote e olha, Bolsonaro entrando sem avisar numa padaria consegue colocar mais gente. É um espanto como que o primeiro colocado nas eleições não consegue arrastar multidão alguma e fica transferindo responsabilidade para subalternos, enquanto o segundo colocado, onde vai, tem uma multidão atrás. É algo impressionante. E a esquerda ainda diz que as manifestações a favor de Bolsonaro floparam. Pô, se 1 milhão de pessoas quase nas ruas é fracasso, o que dizer de meia dúzia de gatos pingados que nem os sindicalistas com mortadela conseguiram atrair para essa apresentação com direito a MC, sei lá o quê, rapper não sei da quanta, apresentando-se, né? Olha, é realmente um fenômeno, né? Lula também teve que acabar com as suas lives semanais, que ele tentou copiar o Bolsonaro, com a presença de jornalista global para levantar bolinha e tudo. Era fiasco de audiência. 3.000 pessoas, eu censurado, faço uma live e boto 3 vezes isso. Então é impressionante o fenômeno, né? Não obstante, o evento dos trabalhadores que não trabalham, né, que são aqueles que votam no PT, o Lula vai lá e comete um crime eleitoral. Pede voto pro Boulos. Cadê o TSE, né? Agora, cá entre nós, se você é um adversário do Boulos, você quer mais é que o Lula peça voto para ele, né? Deixa a esquerda falar, porque a esquerda não está com nada. Dá para ver, né? Parece que eles conseguem mais votos nas urnas do que a gente consegue encontrar por aí nas redes sociais ou nas ruas. O fato é que é crime eleitoral. Não pode. E vamos ver como é que vai ser a punição, né?
mas teria que ser severa, a gente sabe se fosse o lado contrário, o que aconteceria, né? É sempre um peso e duas medidas, um duplo padrão escancarado, até porque o TSE faz tempo, não é nem que seja um árbitro parcial, ele é mais do que torcedor. Ele marca pênalti onde não houve, ele entra em campo, chuta a bola, ele ajuda mesmo os companheiros, né? É uma eleição totalmente manipulada, como a gente viu naquela que o Bolsonaro sequer podia lembrar, e nem jornais podiam lembrar das amizades de longa data de Lula com ditadores comunistas. É tudo uma espécie de jogo de carta marcada. Então, fiasco dos fiascos, flopou. Dia do trabalho para sindicalistas que não querem trabalhar, só querem espalhar marxismo e a visão de que todo trabalhador é oprimido pelo patrão, e nem mesmo rapper ou MC para colocar mais do que meia dúzia de gato pingado, e Lula culpando os seus secretários, porque é o que faz todo líder vaidoso e autoritário, né? Sempre dando cacetada nos subalternos. E deu para ver o constrangimento dele, que tentou ali fazer do limão uma limonada, né? Mas deu para ver a raiva. Ele falou, né? Terão consequências esse tipo de fracasso na convocação. Lula, pode convocar até com a ajuda da Globo. Não tem mesmo, é povo do lado de vocês. É a democracia sem povo. A democracia de gabinete. A democracia tutelada. A democracia relativa. Por que não chamar logo de ditadura mesmo? Saiu agora. Lula autoriza a liberação de uma fortuna em emendas para o Congresso. O governo do presidente Lula acelerou a liberação de emendas parlamentares como uma estratégia para contornar a crise na relação com o Congresso Nacional. O Ministério da Saúde, liderado por Nízia Trindade, foi novamente escolhido para promover o envio de recursos aos redutos eleitorais dos congressistas. De acordo com informações do jornal O Globo, 92% dos 8,5 bilhões de reais em emendas individuais empenhadas pelo governo até o início da semana saíram da pasta da saúde. Esse montante, que será utilizado para abastecer o caixa de prefeituras aliadas em ano eleitoral, representa 34% dos 25 bilhões de reais em emendas previstas para 2024. Em 2020, no ano da última disputa municipal, cerca de 7,8 bilhões de reais em emendas foram liberados pelo governo federal até 30 de abril. Esse valor correspondia a 22% do total. Além do Ministério da Saúde, outros ministérios também estão envolvidos na liberação de emendas parlamentares em 2024. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é o segundo que mais liberou recursos. Dos 627 milhões de reais reservados, 313 milhões de reais, o equivalente a 47%, já foram empenhados. Na sequência, aparecem os Ministérios do Esporte, da Agricultura e da Justiça, com 68 milhões, sendo 58 milhões e 47 milhões de reais, respectivamente. Curiosamente, a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo com o Congresso, afirmou que o valor de emendas parlamentares liberado em 2024 foi ainda maior, chegando a 14 bilhões de reais. No entanto, esse número não consta nos sistemas oficiais de controle do orçamento. Segundo a Secretaria, os recursos só são empenhados pelos ministérios após a análise técnica do pedido, caso a demanda esteja de acordo. Quanto aos partidos mais contemplados, o PL, apesar de ser oposição, foi o partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados e, portanto, o mais beneficiado com emendas parlamentares. Na sequência, aparecem MDB, União Brasil e PT, embora o partido do presidente Lula tenha a segunda maior bancada da casa.